E o Corinthians anunciou de forma oficial o acordo de renovação de contrato com o jovem meia atacante, que é considerado uma das principais joias das categorias de base do clube. E ainda falando sobre cria do Terrão, jovem meio-campista Gabriel Moscardo, que teve seu nome ligado ao Corinthians nas últimas semanas, pode estar com seu futuro definido no futebol europeu. E o Corinthians está se preparando para uma forte maratona de jogos após a Copa do Mundo. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre maratona. Corinthians está se preparando para uma forte maratona de jogos após a Copa do Mundo. Os atletas do Corinthians ganharam semanas de descansos, folgas, jogadores ganharam férias após a última partida oficial, que foi no dia 30 de maio, quando vencemos o Grêmio na Arena do Grêmio. Os jogadores aproveitaram com as suas famílias, descansaram, viajaram e o Timão já retornou aos trabalhos. Mais precisamente, na última quinta-feira, dia 25, o elenco do Corinthians se reapresentou, iniciando as preparações para o segundo semestre dessa temporada de 2026. Conforme os dias vão passando, os trabalhos vão se intensificando no CT Dr. Joaquim Grava, vários exames foram feitos e, na verdade, Fernando Diniz e sua comissão técnica estão preparando o Corinthians para uma sequência de jogos que o Corinthians vai ter forte após a Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, o Corinthians vai ter uma sequência de 9 jogos em apenas 28 dias, compromisso como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, onde estamos na metade da tabela, temos a necessidade de ter uma sequência de vitórias na competição e, claro, para pensar também nos jogos eliminatórios. Copa do Brasil, datas dia 2 e 6 de agosto. Vamos enfrentar a equipe do Internacional de Porto Alegre, o primeiro jogo fora de casa, o segundo em casa. E também nos dias 13 e 20 de agosto, vamos decidir contra o Rosário Central, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo na Arena, uma vaga para as quartas de final da competição. Então, o Corinthians tem decisões e grandes jogos, uma maratona após essa Copa do Mundo. A minha opinião quanto a essa sequência de jogos que o Corinthians terá é a seguinte: preparações, planejamentos. É preciso se preparar exatamente. Por exemplo, o Corinthians, por não ter uma certa tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer, você está ali numa pontuação, de repente, 5, 6 pontos para chegar em um G6 e, de repente, também é a mesma distância para cair em uma zona de rebaixamento. Então, o Corinthians vai ter que focar no Campeonato Brasileiro. Brasileirão, para mim, é sempre prioridade, não adianta nada você estar na semifinal da Libertadores, estar afundado no Z4. Então, o Fernando Diniz vai ter que buscar um equilíbrio. É por isso que existe uma preocupação enorme do treinador em perder os jogadores. Infelizmente, um atleta ou outro vai ter que sair, principalmente pela questão da necessidade de vendas. Então, claro que existe uma grande preocupação em relação a isso. Serão semanas para trabalhos, são praticamente aí 28 dias entre o retorno até a próxima partida oficial. O Corinthians vai fazer um amistoso contra a equipe do Cascavel no Paraná por questões de ritmos. Então estamos falando aí de uma sequência, uma maratona bastante complicada de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Absolutamente que as questões físicas são bastante importantes. E agora vamos falar sobre o jovem meio-campista Gabriel Moscardo. Após ter tido seu nome ligado ao Corinthians nas últimas semanas, o Gabriel Moscardo pode estar com seu futuro definido no futebol europeu. O Moscardo acabou surgindo ali no Corinthians dos profissionais, mais precisamente no ano de 2023, já no segundo semestre daquele ano. O Vanderlei Luxemburgo acabou utilizando o Gabriel Moscardo em um último jogo de Libertadores da América, em que o Corinthians estava eliminado, acabou lançando o jovem jogador e o Gabriel Moscardo simplesmente encantando a todos.
teve um início bastante promissor. Tanto é que poucos meses depois, o Corinthians acabou vendendo o Gabriel Moscardo para o Paris Saint-Germain por cerca de 110 milhões de reais na época. Teve um problema no começo, um problema no pé, que o Paris Saint-Germain não queria pagar e tudo mais. Enfim, a negociação foi acertada e o Moscardo acabou sendo comprado pelo clube francês. Mas o Moscardo praticamente nem jogou na França, passou a ser emprestado. Recentemente, ele estava na equipe do Braga, de Portugal. O clube português tentou a permanência dele, mas não conseguiu ter acordo com o Paris Saint-Germain. E o Moscardo está de volta ao PSG. Nesse momento, é tratado como retorno, está de volta à equipe francesa, mas existem fortes rumores que o PSG já tem um acerto praticamente certo com o espanhol. Então, o destino do Moscardo, que teve seu nome ligado ao Corinthians, com informações de que ele interessava ao Timão e que o Corinthians havia até feito uma consulta ao jogador, informações da própria ESPN. Então, pelo jeito, o retorno do Gabriel Moscardo, que eu falei para vocês que era algo muito difícil de se acontecer, o Moscardo deverá permanecer no futebol europeu, e alguns dentro do Corinthians, pelo menos informações que estavam chegando, estavam até em esperanças ali em de repente avançar com o Moscardo, pensando até nas grandes chances de saída do outro jovem meio-campista, o André. A minha opinião quanto a toda essa questão envolvendo o Moscardo é a seguinte: primeiramente, quando eu fiz o vídeo falando para vocês que o Corinthians tinha interesse no Moscardo, que o Corinthians chegou a sondar a situação do jogador, sempre tratando como uma naturalidade muito grande, porque o Moscardo, queira ou não, é uma oportunidade de mercado. Um jogador que foi comprado por cifras milionárias pelo Paris Saint-Germain, com contrato até o fim de 2028, em que o clube francês está preferindo que o Moscardo rode por outras equipes, para ganhar experiência, ter minutagens e jogar mesmo, pois no PSG é muito difícil a concorrência. Então, o PSG quer que o Moscardo ganhe experiência, mas experiência na Europa. Eu falei para vocês que seria muito difícil o Corinthians conseguir o retorno do Moscardo. O Corinthians fez certo em consultar, em analisar? Claro que fez. Por quê? Porque o Moscardo, como eu disse, uma oportunidade de mercado, mas o próprio jogador, eu acredito, por estar se adaptando, cada vez, aliás, mais adaptado no futebol europeu, não vejo, por exemplo, a preferência do atleta em retornar para o futebol brasileiro. Para mim, sinceramente, se o Corinthians conseguisse algum avanço e, de repente, o Moscardo retornasse, seria ali uma grande contratação. Mas eu, particularmente, não vejo o próprio PSG interessando em o jogador retornar ao futebol brasileiro e o próprio jogador mesmo voltar após aí praticamente 2 anos que ele foi embora. Então, claro, não dá para cravar nada no futebol. De repente o ESPN solta a notícia que o Moscardo está se acertando com o espanhol e as coisas de repente podem mudar. Então, nesse momento que podemos tratar é que o Moscardo retorna, mas não para o Corinthians, e sim para a equipe do Paris Saint-Germain, que já tem ali praticamente uma definição do futuro do jovem jogador, que para mim o Moscardo é um atleta que tem muita qualidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre meio-campista, só que agora meia atacante, que se acertou. O Corinthians anunciou de forma oficial e tratou como uma grande novidade a renovação do contrato do jovem meia atacante Gui Amorim, que é considerado uma das principais joias das categorias de base do clube. O Corinthians vem, de uma certa forma, buscando acertar as pendências do futebol. Corinthians que pagou, por exemplo, recentemente o Tadieres para evitar um transfer ban, cerca de 35 milhões, fazendo um empréstimo junto ao Outfield e vai pagar juros. Corinthians que tem que pagar o Philadelphia Union cerca de 8 milhões de reais da última parcela da compra do Martinez para retirar um transfer ban. Em breve, claro, teremos a janela de transferências do futebol brasileiro e mundial. Então, o Corinthians se prepara para saídas de jogadores e vai ter que pensar ali em nomes de reposição. Falando em reposição, sabemos que a base do Corinthians acaba, em muitas oportunidades,
resolvendo as coisas, jogadores que sobem e acabam se destacando no profissional. Então, mediante a cuidar, a tratar bem as joias, a diretoria do Corinthians vem buscando acertar com os principais nomes da base, contratos longos, multas rescisórias altíssimas, e o Corinthians acabou confirmando um acordo de renovação de contrato até surpreendente. Eu vou explicar para vocês o porquê que é surpreendente com o jovem meia atacante Gui Amorim. Corinthians anunciou, já está anunciado de forma oficial a renovação de contrato com o jovem meia atacante. Esse anúncio foi feito ainda no último sábado. Vamos lá para a confirmação oficial do clube. Corinthians renova contrato com o meio-campista Gui Amorim, filho do Terrão, está no clube desde 2019. O Corinthians iniciou o sábado 27 com uma grande novidade. O Timão renovou o contrato com o meio-campista Gui Amorim até 31 de 12 de 2028, com opção de renovação até 31 de 12 de 2030. No Timão, desde 2019, o jovem de 18 anos foi relacionado pela equipe principal para os jogos contra a Ponte Preta e Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. Um dos destaques do time sub-20 do Corinthians já em seu primeiro ano. Gui Amorim já soma 9 jogos, 1 gol, 3 assistências no Campeonato Brasileiro da categoria. No Paulistão, o meia ajudou o Alvinegra a iniciar o estadual com 2 vitórias em 2 jogos. Gui estreou na Copinha, na vitória do Timão por 1-0 sobre o Trindade de Goiás em janeiro desse ano. No Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2025, Gui Amorim somou 17 jogos e 9 gols. No Paulistão da categoria, o meia entrou em campo 14 vezes e balançou as redes em 7 oportunidades. Então, o Corinthians oficializou a renovação de contrato do Gui Amorim até 2028, até o fim de 2028, com opção de renovação automática até 2030. Valores não foram revelados desse novo acordo, mas por informações que chegam de bastidores, a multa para o mercado nacional saltou de 80 para 140 milhões de reais e para o mercado internacional de 50 milhões de euros para 100 milhões de euros, algo aí na casa de 600 milhões de reais. A minha opinião quanto a esse anúncio oficial, a esse acordo de renovação que o Corinthians tratou como uma grande novidade, é a seguinte: primeiramente, um acordo surpreendente. Como assim, capitão? Por que surpreendente? O Corinthians havia acabado de renovar o contrato do Gui Amorim. O Corinthians renovou no final de agosto do ano passado. Inclusive, tivemos aquela informação que o presidente do Corinthians presenteou o Gui Amorim na época com um iPhone. Acabou gerando polêmica por ter comprado com o cartão corporativo do clube. Então, surpreende, 10 meses depois, uma nova renovação, um novo acordo. Então, será que no ano passado as coisas foram feitas tão às pressas que aí tiveram que refazer? E aí sim fazer algo aí que, no caso, deixasse o Corinthians, de uma certa forma, protegido, sem riscos de perder seu jogador? Então é isso, para mim, que sinceramente chama atenção. Agora, falando do Gui Amorim é um dos principais nomes que o Corinthians tem na base. Inclusive, chamou a atenção do Dorival, já está chamando a atenção do Diniz, tanto é que já está treinando com os profissionais nessa retomada. O Fernando Diniz faz questão da presença do Gui Amorim e outros jovens, claro, mas não tem como o Gui Amorim não estar já se destacando. Então, é um jogador de apenas 18 anos, Corinthians tem mesmo que valorizar, mas me surpreende pelo fato de 10 meses depois um outro vínculo ter sido assinado. Então, alguma coisa aconteceu que no ano passado que foi feito não foi tratado de forma correta. Enfim, mas assinou o contrato, já está feito, é um dos principais nomes que o Corinthians tem, volto a dizer, e tomara que ele siga evoluindo. No ritmo que esse menino vai indo, logo, logo ele vai ser um jogador muito importante para o Fernando Diniz. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!